Vivemos em um tempo em que todos têm algo a dizer. Opiniões se multiplicam, conselhos se espalham, filosofias se misturam. Mas John Stott ergueu a voz em meio a esse barulho para nos lembrar de algo eterno. Não há nada mais importante do que aprender a viver sob a autoridade da Palavra de Deus. E isso muda tudo. Porque a Palavra de Deus não é apenas um livro antigo, cheio de histórias e poesia. Ela é viva, eficaz, afiada como espada de dois gumes. Ela é o sopro do próprio Deus para orientar, corrigir e transformar nossa vida. Mas o que vemos hoje? Uma geração que lê posts e ignora as Escrituras. Uma igreja que conhece slogans, mas não conhece a Bíblia. Pessoas que buscam respostas no Google, mas não dobram os joelhos para ouvir a voz do Senhor. Stott dizia que sem a palavra de Deus, a igreja perde seu rumo. Ela pode ter movimento, mas não tem direção. Pode ter barulho, mas não tem verdade. Pode ter energia, mas não tem autoridade. Porque a única autoridade que sustenta a fé cristã está nas Escrituras. E aqui está a pergunta que não podemos evitar. Quem governa a sua vida? É a opinião do mundo ou é a palavra de Deus? Porque não existe meio termo. Ou estamos sob a autoridade da Escritura, ou estamos sob a escravidão das ideias humanas. Viver sob a palavra significa deixar que ela molde cada decisão. Significa dizer não ao pecado, mesmo quando todos dizem sim. Significa andar na contramão de uma cultura que chama trevas de luz e luz de trevas. Significa confiar que o que Deus disse permanece para sempre, mesmo quando o mundo zomba disso. E talvez esse seja o maior desafio de nossos dias. Não apenas ler a Bíblia, mas nos submeter a ela. Porque conhecer a verdade não é suficiente. É preciso obedecê-la. John Stott entendia que não há cristianismo autêntico sem a Escritura no centro. Ela não é um acessório para momentos difíceis, mas o fundamento para toda a vida. Sem a palavra, não há fé verdadeira, não há crescimento. Não há santidade. A palavra de Deus não é apenas um livro que consultamos de vez em quando estamos em crise, ou quando precisamos de uma promessa rápida para aliviar o coração. A palavra é o próprio sopro do Criador, a voz eterna que atravessa gerações e nunca perde sua autoridade. John Stott entendia que a maior tragédia da igreja moderna é tentar viver a vida cristã sem se submeter plenamente às Escrituras. Ele dizia que muitos querem um Cristo Salvador, mas não querem um Cristo Senhor. Querem as bênçãos da cruz, mas não querem o peso da obediência. Querem o consolo da promessa, mas não querem a disciplina da palavra. Mas a verdade é esta: sem a autoridade da Bíblia, o cristianismo se torna apenas uma tradição humana, frágil, moldada pelo vento das opiniões. Com a Bíblia, ele permanece como rocha firme, inabalável, eterna. Veja o que está acontecendo em nossos dias. Muitos querem adaptar a Bíblia às suas vontades, em vez de adaptar suas vontades à Bíblia. Torcemos o texto, relativizamos os mandamentos, escolhemos apenas as partes que confortam e ignoramos as que confrontam. Mas Stott nos lembrava: a palavra de Deus não é um buffet espiritual do qual escolhemos o que gostamos. Ela é alimento completo e precisamos nos alimentar de tudo o que ela ensina. E não se engane, o inimigo sempre atacou a autoridade da Escritura. No Éden, sua primeira estratégia foi lançar dúvida. É verdade que Deus disse? Desde o início, Satanás entendeu que se ele conseguisse arrancar a confiança do homem na palavra de Deus, destruiria a comunhão com o próprio Deus. E ainda hoje, a mesma voz ecoa: será que a Bíblia é mesmo confiável? Será que ela é atual? Será que não é apenas mais um livro antigo? Mas se abandonarmos a autoridade da palavra, o que nos resta? Opiniões humanas, frágeis como poeira. Filosofias passageiras que mudam a cada geração. Verdades relativas que se desfazem como fumaça. Mas a Escritura permanece. Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Por isso, viver sob a autoridade da palavra é mais do que ler alguns versículos de vez em quando. É deixar que ela seja o padrão que governa cada área da vida.
É decidir negócios de acordo com seus princípios. É moldar relacionamentos segundo seus valores. É alinhar desejos, sonhos e decisões com aquilo que está escrito. Stott dizia que a Bíblia não é um acessório, mas um absoluto. Não é uma sugestão, mas um mandamento. Não é apenas um manual de conforto, mas a espada que divide, que expõe, que corrige. E, ao mesmo tempo, é o bálsamo que cura, que consola, que restaura. O problema é que muitos se aproximam da palavra buscando apenas consolo, mas fogem dela quando ela começa a confrontar. Querem promessas de vitória, mas não querem exortações de santidade. Querem ouvir sobre graça, mas não querem ouvir sobre arrependimento. Querem os milagres, mas não querem a cruz. E aqui está o perigo. Uma fé que rejeita a autoridade total da Escritura não é fé verdadeira. É apenas uma caricatura, um cristianismo sem Cristo, um evangelho sem poder. Mas quando a igreja volta à palavra, tudo muda. O avivamento na história sempre nasceu da redescoberta da autoridade das Escrituras. Foi assim na Reforma, quando homens como Lutero e Calvino levantaram a bandeira. Sola Scriptura, somente a Escritura. Foi assim em avivamentos posteriores, quando o povo de Deus voltou a amar, a obedecer e a viver a palavra. John Stott dizia que a maior necessidade da nossa geração não é de novas estratégias, mas de voltar a essa velha verdade. A Bíblia é a autoridade suprema para a fé e prática, e como precisamos ouvir isso hoje. Estamos cheios de métodos, mas vazios de palavra. Cheios de discursos, mas pobres de escritura. Cheios de atividade, mas sem fundamento. E o resultado? Igrejas lotadas, mas corações vazios. Ministérios famosos, mas vidas superficiais. Muita informação, mas pouca transformação. Só há uma solução: voltar à palavra. Deixar que ela quebre nossos argumentos, que exponha nossas fraquezas, que molde nossos pensamentos. Submeter-se a ela não como escravidão, mas como liberdade, porque só a verdade liberta. E aqui está o desafio. Você vai continuar vivendo segundo suas próprias opiniões, ou vai decidir se render ao que Deus já disse? Porque no fim, não são as opiniões humanas que vão nos julgar, mas a palavra de Deus. O coração que se curva diante da Escritura encontra firmeza. A vida que se submete à palavra encontra direção. A igreja que coloca a Bíblia no centro experimenta poder. Não há nada mais relevante, nada mais urgente, nada mais essencial do que aprender a viver sob a autoridade da palavra de Deus, porque sem ela estamos perdidos. Mas com ela somos transformados, iluminados, guiados e preparados para toda boa obra. A palavra de Deus não é apenas um livro que consultamos de vez em quando estamos em crise, ou quando precisamos de uma promessa rápida para aliviar o coração. A palavra é o próprio sopro do Criador, a voz eterna que atravessa gerações e nunca perde sua autoridade. John Stott entendia que a maior tragédia da igreja moderna é tentar viver a vida cristã sem se submeter plenamente às Escrituras. Ele dizia que muitos querem um Cristo Salvador, mas não querem um Cristo Senhor. Querem as bênçãos da cruz, mas não querem o peso da obediência. Querem o consolo da promessa, mas não querem a disciplina da palavra.